Moçada, muito boa tarde, esse dia chuvoso. Eu acabei de lavar o caminhão, cara, de manhã, segunda-feira, aqui em Ponta Grossa mesmo. Lavei o caminhão que tava bem encardidão, tava sujo, minha carreta tava desde quando quebrou meu caminhão sem lavar. E agora tinha um solzinho de manhã e agora tá chovendo. Vou carregar um farelo de soja ensacado aqui em Ponta Grossa pro Rio Grande do Sul. Apenas 14 toneladas. Vai ser pago o frete sobre 31 toneladas. Frete tão bom, né? Você andar com uma LS num cavalo 480, você tá doido. Então tô já no DAF aqui, cara, meio que pegando o jeito dele. Mas é um caminhãozão muito bom, cara. Não tô sendo demagogo, né? Eu gosto do DAF que eu já trabalhei, mas esse modelo em si, esse modelo novo aí é um espetáculo, velho. Vou falar pra você. Só que tem esse probleminha aqui, ó. Vocês vão ver. Se é que dá pra dizer que é um problema, né? A tara do caminhão engatado na minha carreta, ó. 17.580. 17.580 quilos só de tara. Caminhão vazio engatado na LS. Então ele dá 1.500 quilos a mais, 1,5 tonelada mais pesado do que meu 112. Obviamente a cabine é maior, é mais pesada, mas é um cavalo 6x2, né? Então acaba aí tendo uma capacidade de carga de 31, assim, para trabalhar no peso bruto total, de 48,5. Esse DAF aqui na minha carreta carrega só 31, né? Isso na tolerância. O 112 engatado na minha carreta, 32,5 ainda consegue carregar. Então vamos carregar um farelinho, rapaz. Eu agora não sei como é que se fica melhor sem luz. Bom, é que tem isso filme nas laterais. Eu vou, primeiro vídeo a bordo dele, então eu vou ajeitando aí a questão da luminosidade ou do estilo da câmera, como fazer, conforme a gente vai fazendo as viagens. Eu tava sofrendo com esse volante, cara, que o volante tava aqui em cima, não tava chegando no painel. Aí que eu fui perceber que se você empurrar ele, ele tem uma regulagem bem feitinha, na verdade, né? Profundidade e altura. O outro, eu não me recordo se o DAF 2013 tinha essa regulagem, mas eu me sinto muito mais confortável aqui para dirigir ele nessas condições. Regulagem do banco, né, obviamente, mas a regulagem do volante, que eu não lembro, ó, a altura do volante, né, e a profundidade. Ele tava assim quando eu peguei, então tava me sentindo meio, sei lá, esquisito. Mas agora com o volante mais baixo fica bem mais confortável para dirigir. Eu não recordo, cara, se o DAF que eu trabalhava tinha essa profundidade. Eu acho que era só altura mesmo. É um caminhão espetacular. O motor dele é muito silencioso, o sistema de escape dele é muito silencioso, o freio motor dele é excelente. O pedal do freio, que eu ainda tô um pouco, é muito sensível, cara. Um breve toque de leve, com o dedão do pé ali, só rela no freio, o caminhão segura valendo, cara. Eu ainda tô aprendendo essas coisinhas, né? Durante essa viagem que nós vamos para o Rio Grande do Sul, iremos comentar aí sobre tudo que tem de tecnologia embarcada aqui no caminhão, pra gente ter esse melhor aproveitamento, principalmente na questão do consumo de combustível. A carga está na carroceria, apenas 14 toneladas, para ser mais exato, 13.920 quilos de farelo ensacado, farelo de soja, numa LS, um cavalo 480, viagem tranquila, viagem para fazer uma média muito boa. Ah, mas o frete não deve ser bom. Pelo contrário, esse frete aí foi acertado com a transportadora lá. Eu acertei com eles
As 14 toneladas eles vão me pagar como se eu estivesse transportando 31, né? Eles pagam lotação da LS. Então é o mesmo preço que eu estaria descendo, por exemplo, com a carga de cimento, 32 toneladas de cimento, mesmo valor, mesma distância. A diferença é que eu tô com 14 toneladas, né? Digamos, arredondando 14 toneladas de farelo. Ah, é bom demais, cara. Agora o que tem que fazer é no retorno, na viagem de volta, né? Carregar um frete bom. Não adianta também agora carregar um frete ruim, de preço baixo, que todo esse lucro dessa viagem que eu tô descendo praticamente meia carga, esse lucro vai embora, né? Então agora tem que caprichar na média para descer tranquilo. São 4 horas da tarde, enrolou. Hoje é terça-feira, era para carregar ontem essa carga. Tudo bem, teve esse pequeno problema, mas aí não é culpa da transportadora, isso é do embarcador, isso é lá da Cargill, lá que enrolou o carregamento. Era para carregar hoje cedinho, daí já não carregou, fui carregar quase na hora do almoço. Mas estamos aí, vamos lá, vamos viajar. Já na verdade, a terceira viagem que eu tô fazendo nesse caminhão. Eu fui semana passada com farelo de soja lá para Ibirubá, no Rio Grande, e retornei com semente para Imbituva, aqui no Paraná, próximo a Ponta Grossa. Eu fiz uma média geral nesse caminhão aqui. Quem conhece 153, 476, aqui a região de Ponta Grossa, São Mateus do Sul, sabe que o terreno não é dos mais leves, né? Eu fechei uma média, se não estou enganado, não quero falar besteira, mas 2.2 de média carregado, praticamente 100% carregado. Então nessa descida leve eu acredito que devo chegar com uma média um pouco melhor. O tanque desse caminhão é suficiente, cara, para descer lá no Rio Grande do Sul, carregar e subir de volta, sem precisar abastecer. Então eu fecho a média em Ponta Grossa. Obviamente que é bem possível que eu não consiga uma carga direta. Tem trigo saindo lá do Rio Grande do Sul para Ponta Grossa, mas pode ser que eu tenha que carregar para outro lugar. Isso eu vou avaliar por questão de preço e também, obviamente, por questão de destino, né? Se vale a pena ou não. Não adianta carregar uma carga direto para Ponta Grossa e o frete não sobrar nada, né? Então às vezes é melhor carregar alguma carga para outro lugar, interior de São Paulo, interior de Minas. A gente tá trabalhando meio assim. Mas sou franco em dizer para vocês, cara, que o frete não reagiu. Deu uma melhorada ali no início do ano, ainda quando eu tava trabalhando com 112, deu uma melhoradinha assim nos fretes da região ali do Paraná. Mas já começou a cair de novo, cara. Estacionou. E a gente tenta sempre procurar. Esse frete foi um achado, né? Foi um achado. Eu acho que nessas condições de preço e tonelada, foi um bom negócio. Mas o preço do diesel subiu, não teve mais reajuste para baixo, digamos assim, não teve uma redução do preço. E os fretes, alguns deles, deram uma estabilizada e outros caíram. Então é a situação aí da gente ter que, cara, pensar bem, fazer as contas para ver se vale a pena. Senão você acaba dando carona pro frete. Obviamente quem está me ajudando com esses cálculos aí é o Eduardo, o dono desse cavalo que eu estou trabalhando hoje. Ele que está me ajudando. Mas não tem sido, digamos, essas duas primeiras viagens a gente já percebeu que está meio apertado, cara. Porque a situação é a seguinte: entendam vocês que talvez não conheçam, não sabem como é que funciona. Eu sou autônomo, digamos, não é o caso desse DAF, mas vamos formar aí uma situação hipotética. Dono de um caminhão, cavalo engatado na minha carreta, meu 112, pronto, beleza? Tá? Eu sou transportador autônomo, eu presto serviço.
Um exemplo, a Cargill tem essa carga aqui para o Rio Grande do Sul, farelo de soja, beleza? Vai para o cliente da Cargill. A Cargill contrata, ou em outros casos o cliente final contrata, uma transportadora para tirar essa carga de Ponta Grossa, no Paraná, e levar para Espumoso, no Rio Grande do Sul. Ok, isso está incluso o caminhão, os impostos, toda a documentação de viagem, a passagem de imposto fiscal, CTE, MDFE, essas coisas, beleza? A Cargill acerta, ou o cliente final acerta com essa transportadora um valor por tonelada. Hipoteticamente falando, não é esse valor, mas só para a gente tentar ter uma base mais ou menos. Digamos que eles acertaram R$100 por tonelada para esse transporte. Fornecedor ou cliente com transportadora. Essa transportadora, se ela não tem caminhão disponível, ela terceiriza o frete, ela passa para o autônomo, passa para mim, tá? Ela acertou 100 pila por tonelada lá com a empresa, só que para mim esse frete não vem a R$100, ele vem a 70, talvez 80, talvez 65. Aí depende muito da negociação, você entendeu? Então eu não recebo o frete total, eu recebo só 70% do frete. Os outros 30% fica para a transportadora, o lucro dela, para pagar os funcionários dela, pagar imposto, pagar barará, barará. Essa que é a dificuldade nossa. Hoje, para você ser dono de um caminhão, ser autônomo e trabalhar transportando, você não tem essa autonomia de ir lá na Cargill e falar: ó, Cargill, eu transporto para vocês, ou a Cargill ligar para vocês, ou o cliente final ligar para você, autônomo, ligar: viu, tem uma carga aí, se traz para mim, te pago R$100 a tonelada. Você só faz a documentação. Eu não posso, porque eu sou CPF, eu não sou CNPJ, não posso emitir CTE, não posso emitir MDFE. Agora tem uma situação que eu vou abrir um parênteses aqui, mas não vou explicar porque isso é um assunto mais, digamos assim, que a gente precisa conversar mais a fundo. Que hoje você pode abrir um meio caminhoneiro, ter um CNPJ e barará, obviamente você consegue emitir o CTE e os documentos de viagem, mas dificilmente um embarcador, uma cooperativa, uma indústria vai ligar para você que é dono de apenas um caminhão. Ele vai preferir passar direto para uma transportadora que já está no mercado, já está no sistema deles, para essa transportadora fazer o transporte. Um exemplo, essa que me contratou, eles têm caminhões, eles não são só transportador, agenciador de carga que faz isso, não, eles são realmente uma transportadora, eles têm caminhões. Só que para eles, dependendo do local onde está a carga, se tiver caminhão deles próximo, eles vão botar o caminhão deles. Se não tem, ou se o destino não é viável para eles, eles vão terceirizar para o autônomo. Então essa quebra dessa porcentagem, que tem uma variaçãozinha, tem empresa, por exemplo, que para fechar o frete com a transportadora, para fazer o frete com o embarcador, paga um pouquinho a mais, né? Digamos que eles pagam 80% do frete, mas esses 20%, se nós autônomos tivéssemos a oportunidade e a liberdade de carregar diretamente com o embarcador, fazer os documentos de viagem, ter acesso às disponibilidades, às ofertas de carga direta, para nós seria muito mais viável, né? Obviamente que nós teríamos um valor, uma arrecadação um pouco maior, uma receita um pouco maior, um lucro um pouco maior, e isso facilitaria muito. Um exemplo, uma viagem dessa aí, pense bem comigo, que eu falei, hipoteticamente, né? Digamos que eles pagassem R$3.100 nesse frete, para mim, né? A gente falou na versão hipotética aí das R$100 por tonelada, 31 toneladas que é a capacidade máxima de carga, para transportar 14, mas paga sobre 31, 3.100. Se você botar mais R$30 por tonelada, para mim seria muito melhor. Seria muito melhor eu receber esse frete cheio do que descontado esse intermediário de transportador embarcador. Não sei se vocês conseguiram entender, mas eu sempre fico com uma porcentagem abaixo do frete. Então por isso que a gente tem que, às vezes o frete do embarcador já não é tão bom e a transportadora passa, para ela não ter digamos prejuízo não, mas para ela não deixar de ter o lucro dela, ela vai abaixar mais o preço e ainda repassar. Por isso que quando você pega e abre esse aplicativo ali, pode ter certeza, se um frete está oferecido ali a R$5.000, por exemplo, a transportadora ela vai receber em torno aí de 6.000, 6.200, até um pouco mais, dependendo do caso, R$7.000,
tá? E ela vai te pagar isso aí na carta frete, no depósito, nas condições de pagamento que existem hoje no mercado. E o restante, o embarcador, ela vai ficar para ela, né? O embarcador paga cheio, ela paga o teu serviço prestado, tua terceirização, e fica com o restante. Então, é uma situação que dificulta muito para nós. Eu acho que, obviamente, que é um assunto que não é, talvez, do meu entendimento, mas nós autônomos não temos acesso diretamente a essa oferta de carga, por exemplo. Se eu tivesse fechado, como eu disse, poderia ter pego um valor cheio, mas peguei 30% a menos. Ainda para mim é viável. É bom o frete, vai sobrar um lucro. Mas a gente tem que pensar, se pegasse cheio, quanto mais não sobraria? Mais 30%, mais 25%, descontando imposto, descontando documentação. Então, infelizmente, a gente está atado, com as mãos atadas nessa situação. E não creio que isso tenha uma solução imediata, assim como eu mencionei o MEI, não é assunto para hoje, mas o faturamento bruto do MEI caminhoneiro, ele é limitado, cara. Para você trabalhar com um caminhão, uma LS, por exemplo, que nem a minha, ter aquele faturamento bruto máximo mensal, cara, eu acho inviável mesmo ter o CNPJ para aquela situação. Outra saída seria eu abrir sim uma empresa, abrir um CNPJ, não sei se simples nacional, micro ou pequena empresa, mas tem uma forma legal de fazer isso. Mas com um caminhão só trabalhando fica mais difícil. Dificilmente você vai ter acesso à disponibilidade de carga. Um exemplo, essa transportadora que me contratou, apesar dela não ter caminhão lá em Ponta Grossa, mas se tivesse 5 ofertas de carga, ela poderia intermediar esses fretes aí, contratando outros, terceirizando os caminhões. É mais interessante para a indústria contratar uma transportadora para fazer 5 fretes do que contratar 5 autônomos ou 5 microempresários que tenham um caminhão cada. Então é uma questão mais logística, talvez, mais de desenrolar ali assim, ó, tem um lote de frete aqui, se vira. Você tem que tirar esse lote aqui de soja, por exemplo, tem 100 toneladas para você tirar até dia tal, são tantos carregamentos por dia, a gente paga tanto e assim vai. Então a gente fica nessa, como dizer assim, prestador de serviço, nada mais. E por isso que a gente tem que lutar tanto com a questão do valor do frete, economizar combustível, senão torna-se inviável. Eu acho que o DAF, eu vou expor a minha opinião dessas 2 primeiras viagens que eu tive, mas eu acho que o DAF, esse caminhão aqui, o valor de mercado dele, o valor de seguro, engatado na minha LS, no tipo de serviço que eu presto como autônomo, como CPF, não vale a pena. Eu ainda não conversei com o Eduardo, a gente vai sentar depois, conversar, fazer essas contas certinho. Mas eu acho que vai ser muito inviável, infelizmente, cara. Porque, um exemplo, esse caminhão aqui, as manutenções dele são mais caras, troca de óleo, tem seguro mais caro, IPVA, o meu 112 não tem o IPVA, não paga, né, pelo ano de fabricação dele. O seguro dele é mais barato, pela tabela, pelo valor de mercado. E uma troca de óleo, uma peça, uma manutenção de um 112 é muito mais barato do que o caminhão. Obviamente, né, a gente depois troca em miúdos isso aí. Esse caminhão desenvolve mais, ele tem mais força, ele tem mais conforto, ele vai mais longe, ele tem mais segurança, ele te passa mais segurança. Você viaja mais tranquilo com um caminhão zero, em comparação ao caminhão igual ao meu, né? Mas, como eu falo, esse caminhão aqui, ele é bom. Assim como o Eduardo tem a empresa dele, tem o serviço dele, ele presta um serviço para uma empresa, tá? Então ele tem um acerto de frete diretamente com a empresa, digamos assim, uma fidelidade ali, uma dedicação àquela empresa. Então esse caminhão serviria muito bem para aquele serviço. É uma opinião que eu tenho formada aqui com base nas 2 primeiras viagens que eu fiz. Agora, um autônomo ter um caminhão desse valor agregado para trabalhar nessa situação que eu tô de prestar serviço para transportadoras e cooperativas, um exemplo, no que eu estou fazendo hoje, é bem apertado. A margem de lucro é muito apertada
e o custo-benefício talvez não se encaixe. Por isso que eu tô já, não é jogando a toalha nem desistindo, mas assim, tem que pensar bem, porque isso aqui tem que ser viável, tanto pro Eduardo quanto pra mim, né? Não adianta a gente ficar aqui batendo pneu na buraqueira aí do sertão, querendo viajar, querendo trabalhar e não tem esse retorno. Você só vai desgastar o caminhão, só vai ter desgaste, só vai ter prejuízo. Então, toda essa situação de frete, eu sou sincero, eu gosto de trabalhar com caminhão, eu adoro viajar, eu adoro trabalhar com isso aqui, mas hoje, todo mundo sabe, mas eu percebo cada dia mais que a gente está trabalhando num limite muito, muito ralo, cara, muito próximo ali ao digamos, nível de aquela linha. Ó, abaixo daqui tu tá ferrado, acima daqui tu tá lascado, mas ainda consegue dar um jeitinho. Só que a gente tá trabalhando hoje bem em cima dessa linha, cara. Difícil, cara, difícil mesmo. Eu pretendo achar uma saída, talvez procurar uns fretes diferentes para fazer, mas ainda não preferi vir nessa aqui, porque eu sei que tem trigo voltando ali do Rio Grande do Sul, sei que tem semente voltando do Rio Grande do Sul. Agora sim, enchi o tanque lá do caminhão, saí de lá com o tanque cheio, vou fazer essa viagem de voltar. Tem que ver, não é só a quilometragem, não é só o preço do diesel, tem que ver o tempo de viagem, se compensa, o tempo parado para carregar, o tempo de espera para descarregar, o tempo para achar outra carga. Então, para nós autônomos, nós temos que pensar nisso, né? As transportadoras conseguem otimizar isso aí. Não tem um caminhão disponível aqui, manda outro, ou tem um caminhão disponível aqui, mas vai lá buscar porque não tem ninguém para atender, e assim eles conseguem atender os clientes e se movimentar com mais facilidade. E nós que temos um caminhão só, que a gente depende de ofertas de frete em determinadas regiões, a gente acaba se batendo um pouco. Então, ainda para mim, apesar de eu já ter essa experiência com o meu caminhão, mas assim como eu mencionei, esse caminhão aqui, o valor agregado dele é muito mais alto do que o meu, muito mais alto, não tem nem comparação. Então, o tipo de frete que eu trabalho, talvez sim, um caminhão mais antigo, como o meu 112, em condições de trabalho, em boas condições de manutenção, ele se torna, digamos assim, um trabalho de certa forma rentável, não algo extraordinário, mas se torna pelo menos para sobreviver e ter um pouco de lucro ali para guardar alguma coisinha ou outra. Paciência, quebrei meu caminhão, como eu disse, quem acompanhou sabe que não foi por mau uso, foi talvez uma fatalidade, uma ironia do destino, algo parecido, né? De ter quebrado o meu caminhão, o motor dele. Mas o Eduardo aceitou, a gente conversou, a gente fez o acordo entre nós ali para eu trabalhar com esse caminhão. Só que de forma alguma eu vou deixar de pensar no lucro dele, né? Não é a bondade das pessoas em ajudar, a gente agradece, recebe com muito coração, e o que eu posso oferecer a ele, além do cuidado com o caminhão, é tentar obter lucro para que esse caminhão tenha algum sentido de estar trabalhando comigo, né? Para nós, tem que juntar as pessoas e falar para nós, para mim e para ele. Então tem que ter essa rentabilidade. Caso contrário, infelizmente a gente não vai dar prosseguimento, porque não tem lógica desgastar um caminhão desse aqui, consumindo combustível, pneus, óleo, freio. Obviamente para frente tem alguma manutenção que deve ser feita em concessionária por ser um caminhão novo, e o valor é bem diferente do meu. O lucro é de um 112, o lucro dos fretes é de um 112, o custo do cavalo para um frete desse é bem diferente. Eu acho que vocês entenderam que não dá para comparar um caminhão 2021 com 1991, são 30 anos de diferença, IPVA, seguro, assim como eu mencionei. Então por isso que a gente tem que ter o pé no chão e ter consciência do que vai fazer, para que não fique ruim para ninguém. Beleza? Obrigado a vocês que acompanham o canal, que assistem os vídeos. E se vocês não seguem no Instagram, vai lá, @AndréMoleta, com 2 T's, tá aí na descrição do vídeo, tá? Lancem perguntas lá no Instagram,
vocês querem saber do caminhão, aproveitar enquanto tá comigo, né? Só para ter uma ideia, nessa viagem que eu tô fazendo aqui de Ponta Grossa aqui, 2,5 de média, um caminhão excelente. Vou fazer um vídeo especificamente da condução dele, sobre o freio motor, sobre o sistema de transmissão em modo econômico, muito interessante. Estou pegando um pouco o jeito do caminhão aqui. E lá no Instagram vocês podem mandar diretamente uma pergunta para mim, às vezes até em vídeos mais curtos eu posso responder para vocês. Fica legal, fica bacana, porque eu tô aqui não para ensinar, não para falar uma regra, uma lei, nem nada parecido. A gente tá aqui para trocar ideia. O que eu passo para vocês é o que eu tenho um pouquinho de experiência, do que eu vivo, do que eu passei, do que acontece comigo, do que eu ouço falar, do que eu vejo. Então a gente vai trocando ideia e tentando se ajustar aí, positivo. E quem puder ainda colaborar, abra um parênteses novamente aqui, que infelizmente algumas pessoas comentam algo que não sabem, ou porque não acompanham os vídeos, ou simplesmente por arrogância. Tá no caminhão 0 km pedindo dinheiro para arrumar um 112. Cara, esse caminhão foi gentilmente cedido pela transportadora Transiquini do Eduardo lá de Rio Claro. O meu caminhão tá com o motor quebrado ainda. A vaquinha já deve estar em torno de R$10.500, 33% aproximadamente, e mais uns depósitos que tiveram via Pix. Então eu já tenho R$11.000 para arrumar o meu caminhão. Lembrando que essa vaquinha eu não queria fazer ela, apesar de não ter mais para onde fugir, mas eu aceitei por amigos, por vocês aqui do YouTube, pela família, falando que realmente, por uma má fé que aconteceu lá atrás, eu passar por um perrengue desse com um caminhão que estava recém se ajeitando para trabalhar, é difícil, né? E ninguém obrigou as pessoas a ajudarem. É bom coração de cada um, e isso pra mim só resta agradecer, só resta minha gratidão, minha, da família. E de alguma forma vou tentar contribuir, pelo menos durante os vídeos, uma conversa ou algo parecido. Não deixo de ser grato por isso, tá? Então continua ainda a campanha, a arrecadação. Eu tive muito custo com guincho, com mecânico, vou ter custo com advogado para correr atrás dos direitos, se é que eu vou ter algum, para tentar reaver esses custos aí do motor, fora ter que pagar para levar, para descarregar carga, o atraso das parcelas de pneu que eu tinha, atraso de prestação do caminhão. Então, apesar de eu estar hoje a bordo de um DAF 0 km trabalhando, parece que as pessoas olham para mim e veem, não, a tua vida tá resolvida, né? Não precisa mais nada, tá tranquilo. Mas eu só não jogo muito assim a minha parte financeira pessoal, porque o que aconteceu antes de quebrar o motor era a minha responsabilidade, né? Então de alguma forma eu tenho que correr atrás disso aí. E essa forma foi graças ao Eduardo ter esse caminhão agora para trabalhar, tirando a minha porcentagem de motorista, para tentar ajudar tanto na recuperação do motor, mas principalmente porque eu tenho conta particular em casa, eu tenho conta atrasada do caminhão, tem parcela para pagar, tem seguro atrasado para pagar. Então infelizmente acabou virando uma bola de neve e vai demorar para eu me reerguer. Aí algumas pessoas acabam pegando a conversa pela metade e já tendo digamos assim, aquela conclusão errônea. Mas por mim tudo bem, tranquilo. A gente tá aí pra conversar, pra trocar ideia, mas de forma alguma essa ideia da vaquinha foi pra me aproveitar. Eu não tô reformando meu caminhão, né? Eu quero só recuperar o motor pra eu poder viajar logo com ele. Espero que assim seja, né? O quanto antes, se Deus quiser, botar o 112 novo pra rodar. Mas enquanto isso, tem que aproveitar essa máquina aqui, né, cara? Que é uma oportunidade única. 3, 4 anos aproximadamente depois que eu saí da fábrica da DAF, voltar a pilotar em um 0 km ainda é sensacional. Mas não esquece de ir lá no Instagram. Quem sabe lá a gente consegue ter um pouquinho mais de contato direto aí. E durante as viagens eu vou fazendo os vídeos respondendo as perguntas, beleza? Na descrição tá o link da vaquinha, o link da chave Pix, o link do Instagram e os apoiadores que eu já tive até agora.
ajudando aí na recuperação do motor. Ainda não comprei nenhuma peça, porque aquele dinheiro da vaquinha ele tá lá, vai ficar lá até completar os 30 mil reais, para que não haja uma falta de transparência na questão da movimentação do dinheiro. E quando eu conseguir alcançar esse objetivo do valor, a gente vai correr atrás das peças do caminhão para montar ele. Beleza? Então, vamos seguindo por aqui.